Olá, irmãos! Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão dentro do nosso ensinamento na doutrina espírita. E para isso, podemos começar elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedindo luz, paz e proteção nesse momento de aprendizado e reflexão para nós encarnados e também para os desencarnados que, porventura, podem estar nos acompanhando. E eu costumo sempre iniciar a reflexão com uma frase bem emblemática. Somos privilegiados. Sim, somos privilegiados porque estamos aqui, vivos, encarnados no planeta Terra, de provas e expiações, nessa oportunidade de evolução, de aprendizado, de crescimento em busca do caminho de luz. Somos privilegiados, sim, porque temos aqui disponível a tecnologia, essa que está permitindo a elaborarmos e comunicarmos esta reflexão e nos conectarmos, interagirmos, ainda mais neste momento em que temos que ter o cuidado com aglomerações. Somos privilegiados, inclusive, por estarmos passando, sim, por esse momento de crise que nos traz sofrimento, angústia, perdas, mas que é um momento em que podemos nos transformar para melhor, buscando justamente essa reforma evolutiva. E para isso, para essa reflexão sobre a crise, eu vou me valer de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 18, onde a espiritualidade superior nos coloca assim: bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram aqui na terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha pobre. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Pois é, crises, tribulações, aflições são instrumentos da divindade para nos fazer evoluir. Sim, interpretamos como coisas negativas, como as coisas ruins, porque realmente nos fazem sofrer, porque ainda estamos nesta caminhada evolutiva nos primeiros passos. Ainda somos muito primitivos, mas são justamente esses instrumentos que são usados para que a gente acorde, para que a gente se movimente, para que a gente busque um crescimento. É penoso? Sim. A crise que estamos passando agora, da pandemia do Covid, realmente tem nos tirado entes queridos, tem nos trazido perdas e sofrimentos, isolamento, solidão, tristezas, sim. Mas também estamos colhendo muito do que plantamos neste planeta. E as crises são justamente para isso. Crise não é para destruir. A crise sempre é para transformar. É para limpar aquilo que não está mais funcionando, aquilo que não serve mais e colocar o novo. Renovar, melhorar. E crise também, é importante dizer, ela sempre é passageira. É sempre um período de tempo. Nenhuma crise é eterna. Ela sempre é uma passagem dos tempos
justamente tempos de grande transformação. E se olharmos bem, esta crise causada pelo Covid começa lá numa consequência do que a gente vem fazendo com os animais. A origem desse vírus é lá naquele mercado, lá na China, em que animais selvagens eram comercializados de uma maneira bastante sacrificante, bastante, digamos, usar esse termo, né, para animais, mas bastante desumana. E já isso nos traz uma reflexão. O que estamos fazendo com a natureza que Deus nos dá? O que estamos fazendo com os animais que são justamente os recursos dos nossos companheiros, aqueles que estão no planeta convivendo, interagindo em simbiose conosco? O que estamos fazendo com eles? Justamente é um momento de refletirmos sobre tudo isso, sobre a maneira que lidamos com a natureza que Deus nos dá assim de mão beijada. Aqui em Garopaba nós somos mais privilegiados, porque temos uma natureza à nossa disposição em que a gente pode aproveitar, inclusive para nos proteger, inclusive para nos fortalecer, inclusive para sermos mais saudáveis. Mas, de modo geral, a humanidade vai ter que refletir a partir dessa crise sobre como lidar com os animais. Mas as crises também são para que nós olhemos para dentro e façamos também não só a reforma na sociedade, nos valores, nas regras, nas condutas, mas principalmente para que olhemos para dentro de nós e façamos a nossa reforma íntima. E nesse momento em que as pessoas estão mais aflitas, neste momento em que as pessoas estão mais angustiadas, neste momento em que, sim, provocando um certo isolamento, ao mesmo tempo nos dá mais tempo para ficarmos conosco mesmo. E dentro do nosso lar, ficarmos com aquelas pessoas mais próximas de nós. E essa é a oportunidade que a gente tem justamente de pensar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? O que eu preciso reformar durante essa crise? E aí a gente precisa meditar. Toda vez que temos uma crise, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja dentro do nosso ambiente ou mundial, como essa que se apresenta, a primeira atitude que devemos tomar é de nos acalmar. Se no momento em que o prédio está pegando fogo, o bombeiro se desesperar, ele só não vai salvar ninguém, como poderá também se perder. Então, a primeira atitude perante uma crise é tentar se acalmar. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes, na crise, a nossa primeira reação é o desespero, é o grito, é o pânico. Pode até acontecer. Mas tão logo a gente identifique isso, a primeira coisa é voltarmos ao nosso centro e tentarmos o acalmamento da mente, do espírito. Se não conseguirmos, vamos pedir ajuda, vamos pedir socorro a alguém que a gente perceba que tem um maior equilíbrio e que possa nos ajudar a voltar ao centro de nós mesmos e termos um pouco de acalmamento. Porque é só através deste momento de calma é que nós vamos poder refletir sobre o que então deve ser feito. Se estamos em crise, é porque precisamos de uma transformação. Se estamos em crise, é porque o jeito que as coisas estão no momento já não servem mais. Devem ser colocadas de lado e transformadas para uma melhor condução dos fatos e dos acontecimentos. E isso nós precisamos pensar, refletir, analisar. Há atos nossos que já não servem mais. Há atitudes nossas que já não nos auxiliam. Pelo contrário, nos prejudicam e prejudicam aqueles que estão conosco. Dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa sociedade. E podemos
né, colocar fatos simples, como o maldizer, a fofoca, a busca de informações das coisas que acontecem na vida alheia, o falar mal de outra pessoa, muitas vezes sem entender o que realmente a pessoa está pensando. Enfim, esses pequenos atos que nós precisamos reformar. A nossa inveja, o nosso ciúmes, a vaidade das vaidades, em que queremos sempre parecer melhor que o outro. Queremos sempre postar lá nas redes sociais que nós estamos melhor, que nós estamos fazendo uma coisa maravilhosa, que estamos comendo a melhor comida, e aí entra também a nossa gula, e que também nos prejudica salutarmente. Enfim, são pequenos atos nossos que nós podemos e devemos ir refletindo, pensando, analisando e, por fim, buscando a mudança. Temos que começar, sim, a contar até 3 ou até 10, toda vez que nos exasperemos, toda vez que nos dá uma crise de raiva, de desespero ou de descontrole emocional. Não podemos descontar nos outros aquilo que estamos carregando de sofrimento no nosso coração. Mas podemos pedir ajuda aos outros, aos nossos próximos, para que nos auxiliem a descarregar, aliviar, tranquilizar essa angústia que está no nosso coração. Porque, como já disse um filósofo, os cristãos se salvam às pencas, se salvam juntos, se salvam se unindo e se auxiliando. E é por isso que o grande mestre nos disse: fora da caridade, nós não vamos conseguir nos salvar, não há salvação. Porque é justamente o auxílio mútuo, o auxílio ao próximo e principalmente o pedido do auxílio ao próximo que nos dá a oportunidade de conseguirmos melhorar, de conseguirmos nos pacificar, de conseguirmos nos resignar e dirimir os nossos conflitos. E aí é importante essa caridade. E essa caridade começa lá no perdão. Perdão a quem? Primeiro, a nós mesmos. Porque erramos, porque somos falhos, porque ainda estamos engatinhando na senda da evolução desta alma que Deus criou. Então, não devemos ser tão exigentes conosco mesmo. Devemos, sim, estarmos atentos àquilo que podemos melhorar. Mas há situações em que precisamos também nos entender, nos aceitar, nos perdoar, para a partir daí tentar fazer a senda da evolução. Chico Xavier já dizia que o cristão espírita não deve ser perfeito, nem tem como ser perfeito aqui na Terra ou nesse nível evolutivo que estamos. Mas o cristão espírita deve buscar a cada dia corrigir um pouco das suas falhas, um degrau de cada vez. E para isso, primeiro, temos que nos entender, temos que reconhecer aquilo que temos de falha, temos que, justamente, de certa forma, perdoar aquela falha que temos e, a partir daí, buscar essa mudança íntima, essa reforma das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E isso se dá com a meditação, com a oração, como disse o texto agora do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não basta. É preciso acreditar que Deus está no nosso auxílio, que a bondade de Deus está acima de tudo, que podemos falhar quantas vezes falharmos, mas que Deus vai estar sempre ali a nos perdoar, a nos entender e a nos incentivar a fazer a transformação. E essa transformação a gente pode fazer através da oração, do estudo, do auxílio, do perdão, da busca de um ombro amigo, da busca de uma palavra amiga, da busca de um conhecimento, de um livro amigo,
até mesmo muitas vezes de um filme que nos traga uma boa mensagem de transformação, de ânimo e de fé. E a fé tem que ser raciocinada. Não basta ser uma fé sem um entendimento de como as coisas funcionam. E o entendimento é de que nós colhemos o que plantamos. Não basta ter a fé e orar e não tomar a atitude do plantio da boa semente. Então, a fé deve ser seguida de boas ações, ou pelo menos da busca da melhoria das nossas ações. Isso a gente pode fazer ao acordar. Ao acordar, já pensar, mais um dia para que eu possa crescer, para que eu possa fazer uma mudança de atitude. E começa com um sorriso. Um bom dia para a esposa, um bom dia para o esposo, para os filhos, uma atitude de auxílio ali na lida da casa, no preparo do café da manhã, enfim, pequenas atitudes que de repente até vão surpreender aqueles que estão ao nosso lado, trazendo uma melhor energia para esse ambiente. E dentro do lar é o local que a gente mais tem oportunidade de fazer as nossas transformações. Pequenas transformações, mas que fazem grande movimento de energia. Um simples pedir de desculpas, uma simples palavra de eu te amo, um simples olhar de candura e de compreensão daquela criança que sabe que fez alguma coisa que não foi adequada. O simples fato de contar até 10 no momento em que naturalmente iria explodir em raiva, em impaciência, em até mesmo em violência. Esses pequenos atos de transformação, de mudança do comportamento, fazem realmente uma mudança em todo esse ambiente. E esses atos somados, o meu com o seu, com o do outro, vai realmente modificando toda uma energia que se tem nessa comunidade e até mesmo nesse planeta. E é isso que eu acredito que a crise esteja nos demandando. Uma mudança de pensamento e de atitude. Só que, infelizmente, nós muitas vezes cometemos o ato contrário. Durante crises, muitas vezes, nós alimentamos ainda mais o desespero, alimentamos ainda mais a dor, alimentamos ainda mais a aflição dentro das coisas que acontecem que realmente parecem negativas. Nós aumentamos a negatividade das coisas. E isso parece estar acontecendo também com o Covid, com essa pandemia. Há muitas pessoas propagando simplesmente o extermínio da raça humana por um vírus. Isso não é verdade. O vírus veio, sim, o vírus está causando adoecimentos, está causando internações, está causando desencarnações, mas tudo isso são consequências, não são desastres. São consequências daqueles que estão ou não preparados a interagir com esse vírus e a responder a esse vírus. Então, nada acontece por acaso. Sim, as perdas são doloridas. Sim, o isolamento, o adoecimento é algo que nos faz sofrer, que dói, sim. Mas não deixam de ser consequências, muitas vezes, dos próprios atos nossos de cuidados da nossa saúde, do nosso meio ambiente e das nossas inter-relações. E é sobre isso que temos que refletir. Quais os cuidados que temos que ter, sem nenhum exagero, sem nenhuma negativação de tudo isso que está acontecendo. Porque, como já disse, toda crise é passageira e toda crise não vem para destruir, mas para transformar para melhor. Então, tentemos ver o lado de transformação, de crescimento deste momento difícil que estamos passando. Tentemos exercitar a nossa bondade, a nossa caridade, apoiando-nos uns aos outros, principalmente
neste ambiente em que estamos agora mais encerrados, que é dentro das nossas famílias. Procuremos também, muitas vezes, olhar para um irmão necessitado, para alguém que está precisando também de um apoio, de um auxílio, porque nesse momento está mais isolado ou sem alguém para dar apoio. E dessa forma, acredito que a humanidade vai conseguir passar por mais essa prova e expiação que faz parte da nossa senda evolutiva. Nosso planeta está nesse momento de grande transformação e vai depender dessa transformação ser mais rápida, mais positiva, da atitude de cada um de nós. Nós somos os condutores deste planeta. Nós somos os co-criadores de tudo que acontece dentro deste reino que Deus criou para nós. Então, que possamos dar a nossa contribuição, que possamos fazer a nossa reflexão, que possamos olhar para aqueles que estão ao nosso lado, principalmente dentro do nosso ambiente familiar, e ver o que eu tenho a resgatar, o que eu tenho a melhorar, o que eu tenho a auxiliar nessa caminhada que é dura, muitas vezes sim, sofrida, muitas vezes sim, aflitiva, mas que também é a oportunidade de mostrarmos o nosso melhor, o nosso amor, a nossa caridade, o nosso afeto e principalmente a nossa luz divina. Que possamos então, através dessa luz divina, iluminar todo o nosso planeta, iluminar principalmente aqueles que estão mais aflitos e juntos buscar essa reforma íntima para a evolução de todo o nosso planeta Terra. Obrigado pela oportunidade e que Deus nos dê a força, a fé e a graça nesse momento de transformação.